vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se tu for novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações. Além, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, galera, esse vídeo aqui especificamente, nós iremos falar de SAF. Teve hoje pela manhã, lá na Vasco TV, às 10h30 da manhã, uma espécie ali de debate que, na verdade, para mim não foi debate. Debate tem que ter um contraponto, pessoas que são contrárias ou que têm opiniões divergentes, e aí um fala, o outro pergunta, o outro responde, dependendo do tema tem uma tréplica. Então, para mim, foi uma apresentação, um pouco mais de detalhes do que é a SAF. E aí teve alguns jornalistas, não sei se foi aberto para todo mundo, ou se foi selecionado, ou foi aberto para todo mundo, e poucas pessoas se mostraram interessantes, porque, salvo engano, foram apenas 4 perguntas de jornalistas que tiveram na coletiva. Enfim, então eu gostaria de trazer com vocês aqui algumas informações oficiais passadas pelo Vasco da Gama hoje lá na Vasco TV. Primeiro, em resumo, tem muita gente que eu acho que ainda tem um pouco de dúvida e ouve falar de SAF, mas não sabe exatamente ainda o que é uma SAF. Então vou deixar com vocês o Roberto Duque Estrada explicando o que é uma SAF. Acho que hoje é um dia muito importante para a gente estar se comunicando com o torcedor, estar falando do assunto que é o assunto do momento, né? A mídia só fala nisso, a mídia esportiva só fala em SAF. E, afinal de contas, o que é a SAF, para que serve a SAF, qual o interesse do Vasco na SAF. Hoje, nossa ideia é estar conversando aqui com o torcedor, expondo essas ideias que estão em andamento, não é? Para que todos fiquem na mesma página, todos fiquem conhecedores dos movimentos que estão sendo feitos pela diretoria nesse sentido. Especificamente a SAF, o que ela é? Ela é um tipo de sociedade anônima, né? Um tipo de pessoa jurídica que foi criada por uma lei 14.193 de agosto do ano passado, mas que é uma lei que, como teve alguns vetos do presidente da República, ela só veio mesmo a estar, depois da derrubada dos vetos, aperfeiçoada, vamos dizer, e pronta no final de outubro, né, do ano passado. A diretoria entendeu que seria um mecanismo importante para levantamento de recursos para o clube a utilização desse modelo da SAF, um mecanismo muito mais ágil e eficaz de captação de recursos, porque você está dentro de uma sociedade anônima específica para o futebol. O objeto de uma SAF é, obrigatoriamente, o desenvolvimento da atividade do futebol masculino, feminino e de base, né? Ela só pode fazer isso, ele é um tipo de sociedade feito para isso. Ela tem regras específicas que visam endereçar o grande problema que os clubes viviam nos últimos anos, vivem nos últimos anos, que é o seu endividamento passado. O Zeca vai explicar melhor. Ela tem mecanismos para permitir a quitação dessas dívidas, desse endividamento, de uma forma organizada e coordenada. Ela também tem regras interessantíssimas para levantamento de recursos através de debêntures, através da captação de investimentos, né? Ela tem um senso de preservação da identidade clubística, que é uma coisa muito importante nessa lei, porque ela dá aos clubes que são sócios das SAFs uma série de direitos que vão permitir que essa identidade clubística seja mantida, seja qual for o investidor. Então é um modelo que nos parece bastante interessante, os estudos foram iniciados, estão em fase de conclusão já, e nós estamos começando agora uma segunda etapa, que é a discussão, né, com as diversos interlocutores e atores, seja internos do clube, seja externos do clube, né, os potenciais investidores, para a gente entender qual vai ser o modelo melhor para o Vasco e para o sócio do Vasco, em última análise, que é quem vai decidir, afinal de contas, qual o modelo que vai ser seguido. Bom, agora que você já tem uma noção básica aí do que é uma SAF, acredito que você ainda deve estar com algumas dúvidas, como, por exemplo, existe mais de um tipo de SAF? Se não existe, for um modelo único? Enfim, o Roberto Duque Estrada vai trazer um pouco de detalhes para vocês. SAF, de um conceito geral, é a Sociedade Anônima do Futebol, mas a maneira de compor uma SAF tem maneiras distintas, ele vai explicar para vocês. Acho que a gente está num momento que a gente não pode deixar para trás a modernidade. Quer dizer, o caminho, a gente vive hoje a revolução digital. Estamos aqui no YouTube, pela internet, falando com o torcedor, numa linha direta, se interagindo nas redes sociais. Isso é modernidade, isso é uma nova página na história. A SAF é uma nova página na história do futebol brasileiro.
ela está aí, veio para ficar, ela é uma realidade. Agora, quando você me pergunta, existem vários modelos? Não. A SAF, o tipo jurídico SAF é um só, Sociedade Anônima do Futebol, e está regulado por essa lei. Agora, a forma com que eu posso chegar para fazer uma SAF são formas diferentes. Eu posso não ter nenhum time de futebol ainda e resolver aqui entre nós nos reunirmos e formarmos uma SAF originária, uma Sociedade Anônima do Futebol. Eu e Zeca aqui podemos montar um time e vai ser gerido por essa Sociedade Anônima do Futebol. Agora, a lei, obviamente, ela está prevendo situações de clubes pré-existentes, como é o caso do Vasco. E aí, nesse cenário, o que ela permite? Ela permite que você destaque do patrimônio do clube tudo que for ligado ao futebol, né, para ser transferido para essa sociedade. Em troca, eu vou receber ações. Então, é como se eu descesse um degrau. Eu não deixo de ser dono daquilo, mas eu já não sou dono direto daquele ativo e passo a ser dono de ações que representam aquele ativo. E aí, uma vez dono de ações que representam aquele ativo, eu vou ter a possibilidade de receber investidores, né? Então, quando você me pergunta quais os modelos de SAF, eu posso ter uma SAF que seja 100% Vasco, eu posso ter uma SAF que tenha investidores que sejam sócios minoritários e posso ter investidores que sejam sócios majoritários. Tudo isso é uma questão de modelo de investimento do que vier a aparecer em situações concretas para o Vasco. Bom, o Duque Estrada explicou aí que tem maneiras, né? O Vasco pode ser 100% dono da SAF, ele pode vender percentual de maneiras diferentes, até torcedores podem adquirir um percentual ali. Enfim, então você já sabe que tem alguns modelos aí variados. E foi perguntado na coletiva, então, qual é o modelo que o Vasco considera hoje ideal e que será apresentado em reunião no Conselho Deliberativo. Lembrando que o Vasco contratou estudos da KPMG e também o Escritório de Advocacia Verânio para poder estar fazendo estudos da SAF, para poder estar apresentando ao Conselho Deliberativo e também ao Conselho de Beneméritos. Ou seja, após esses estudos, qual é o modelo de SAF que o Vasco julga ser ideal e vai apresentar ao Conselho Deliberativo. E o Zeca Bulhões respondeu da seguinte maneira: o melhor modelo, na verdade, é aquele que assegura o crescimento da atividade econômica, né, maximiza valor para todas as partes envolvidas e alinha os interesses das partes envolvidas. Isso pode depender, né, obviamente, das partes envolvidas. No caso do Vasco, né, a gente entende que o clube, por ser um dos maiores clubes do Brasil, ter uma torcida enorme, fanática, maravilhosa, que está sempre do lado do clube, a gente precisa de um modelo jurídico, como o Duque falou, né, que consiga maximizar as oportunidades que o mercado pode oferecer para o Vasco e o mercado e os torcedores também podem oferecer para o Vasco, né? A gente entende que se os sócios quiserem avaliar, por exemplo, a entrada de um investidor no Vasco, qualquer investimento teria que endereçar a preservação das tradições do clube, que isso é muito importante, como o Duque muito bem colocou. As tradições, a lei da SAF, ela tem justamente esse objetivo de assegurar as tradições e a história do clube ao criar, né, a figura das ações ordinárias classe A, que só podem ser detidas pelo clube e que dão ao clube poder de veto em matérias de relevante interesse social, como o nome do clube, cores, uniforme, município de sede e outras matérias que venham a ser incluídas no Estatuto Social da SAF. E também teria que endereçar o pagamento das dívidas do clube, né, que isso é uma oportunidade muito grande de você endereçar o pagamento das dívidas do clube e assegurar a competitividade do futebol. Isso também é muito importante, né? Você tem que, quando você tem que alinhar os interesses de todas as partes envolvidas e um desses objetivos é justamente assegurar a competitividade do futebol do clube. Ter certeza que o futebol do clube vai ter os investimentos necessários para poder competir no mais alto nível no mercado nacional e internacional. Bom, até aqui tá tudo muito bonitinho, as explicações aí.
mas tem um tema-chave nessa situação e a gente tivemos a possibilidade de assistir as duas últimas reuniões do Conselho Deliberativo. Quem não assistiu, recomendo, para você ter uma ideia de como que são as reuniões no Conselho Deliberativo, o nível de como as coisas são, é piada de um lado, é piada do outro. Inclusive teve na primeira reunião para votação do orçamento, o Salgado apareceu de cueca lá na reunião. Enfim, então acho interessante, para você entender um pouco melhor o contexto dessa pergunta, você conhecer um pouco o clube, um pouco mais por dentro, e tá lá na Vasco TV. Digita aí Conselho Deliberativo Vasco TV, você vai conseguir ver as duas reuniões para aprovação do orçamento. Inclusive a primeira, o vice-presidente de finanças do Vasco apresenta um orçamento com valores errados, ou seja, vocês têm uma ideia mais ou menos aí que é o Vasco. E uma pergunta interessante que foi feita na coletiva, ou nessa apresentação de hoje, é a seguinte: o Vasco hoje ele é maduro, vai ter uma maturidade das pessoas que compõem o Conselho Deliberativo para discutir um tema tão delicado? Muitos torcedores são contrários, ou porque não têm conhecimento suficiente, ou porque não confiam e não acreditam na atual gestão. Muita gente tem medo até de repente rolar uma maracutaia. Enfim, existem dúvidas. Tem gente que não concorda, acha que tem exemplos de clubes no mundo. O nosso próprio rival não é SAF. Então tem gente que concorda com SAF, discorda. Enfim, opiniões, todo mundo tem as suas. E aí, como é que isso vai ser debatido no Conselho Deliberativo? Será que vai ter maturidade para se discutir isso? E quem vai comentar esse tema é o Roberto Duque Estrada. Acho que essa talvez seja uma das perguntas mais importantes que a gente recebeu. E acredito que o Conselho Deliberativo do Vasco vai ter essa maturidade, né? A diretoria tem conversado com os conselheiros, nós temos conversado com as diversas lideranças, diversos grupos políticos, temos tido um diálogo muito aberto, né, e franco em relação ao momento que nós estamos vivendo no clube, em relação às oportunidades que estão aparecendo para reerguimento do clube. Então, lideranças estão sendo contactadas, tem um grupo de acompanhamento que está sendo instalado aqui justamente para a gente conversar, os estudos jurídicos estão sendo concluídos, foram concluídos semana passada, tem alguns estudos econômicos ainda em fase de conclusão e andamento, e esse grupo de trabalho vai começar a acompanhar o que está sendo feito, vai começar a discutir para que, quando a matéria chegue no Conselho para deliberação, ela chegue madura, né? E os conselheiros tenham, então, o senso da responsabilidade que está nas mãos deles, né? Nós, como conselheiros, todos nós como conselheiros, temos uma enorme responsabilidade de dar ao Vasco a melhor solução para a crise financeira que a gente se encontra, né? E não nos parece haver qualquer sombra de dúvida que a opção pela SAF acelera, né? Ela permite uma aceleração, uma viabilização financeira do clube num espaço de tempo muito mais curto do que continuar no modelo associativo que nós estamos hoje em dia. Bom, e por último e não menos importante, eu vou deixar com vocês também o Duque Estrada respondendo uma pergunta que eu acho que é chave. Tá, mas e aí? E se o associado do Vasco, se o torcedor nesse momento achar que não quer uma SAF, que ele acha que não é momento ou que não confia na atual diretoria, o sócio do Vasco pode vetar a transformação do Vasco em SAF? E aí, o Duque Estrada respondeu da seguinte maneira: a SAF, ela só vai ser formada e os bens só vão ser transferidos se os sócios do Vasco assim aceitarem, né? Quer dizer, o conselho e depois os sócios. Então, esse é um processo democrático, é um processo amplo, com a participação dos poderes que fazem parte do Vasco. Cabe à diretoria administrativa avaliar, né, administrativamente quais são os modelos jurídicos, recolher as sondagens, eventuais, se no momento de tiver propostas, começar a discutir e trazer isso para a deliberação do Conselho e dos sócios do Vasco. Bom, galera, o vídeo já está muito longo, esse é um vídeo introdutório, eu vou trazer mais temas de SAF aqui, vou alimentar de vocês de um pouco mais de informação, depois eu faço um vídeo aqui bem opinativo. A minha opinião sobre SAF vocês já sabem, porque eu já dei aqui algumas vezes. Eu não sou contra o Vasco virar clube empresa, eu sempre bato nessa tecla. O grande problema chama-se gestão. E aí, pra gente julgar se o Vasco é interessante de ser vendido, a minha opinião, a pergunta-chave é pra quem? Depende, pra quem vai ser vendido, qual é o valor, quais são as cláusulas. Acho que isso é o mais importante, não sou contra. O Vasco recebeu um grande grupo aí
pessoas com muito dinheiro, cláusulas bem amarradas dentro de contrato, ó, tem que ser investido X no Vasco por ano, o Vasco tem que reformar São Januário, fazer um estádio, uma arena moderna, enfim, se for um contrato bem amarrado, que não lese o clube, preserve seus símbolos, etc, não vejo problema. Enfim, acho que é um assunto que dá pano pra manga, acho que todo mundo tem que ter nesse momento tranquilidade. Você que é torcedor, eu sei que às vezes você tem um pouco de dificuldade de entender juridiquês, mas é interessante você correr atrás, estudar, consultar advogados, procurar discussões de temas, observar o que está acontecendo no Cruzeiro, observar o que está acontecendo no Botafogo, para você se inteirar, porque gostemos ou não, é a pauta do ano. Acho que o maior assunto de discussão esse ano no Vasco vai ser SAF. Se vai aprovar, se não vai aprovar, isso a gente não sabe. Mas vai ser discutido isso ao longo de todo o ano. E como torcedor, acho que é importante a gente estar inteirado de tudo aquilo que está acontecendo dentro do nosso clube, beleza? Então é isso, eu vou encerrando minha participação por aqui. E amanhã aí, na parte da manhã, bem cedinho, eu tô chegando com mais informações. Mas eu quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre os temas abordados nesse vídeo. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família. Eu qualquer momento de quem volta, nós tamo junto, valeu, fui!